amigos, está começando mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E o tema que nos propusemos a debater na noite de hoje é a educação. E para conversar sobre esse assunto, um professor, e o professor Zoel Garcia Siqueira é uma das melhores opções. Está aqui o Zoel, meu amigo, a quem eu dou uma boa noite. Agradeço pela presença, deixo o espaço para você dar uma boa noite para o telespectador e para a família, para os fãs, para as pessoas que te conheceram antes dos cabelos brancos. Eu que agradeço o convite, Rodir, principalmente para uma discussão de um assunto tão importante e que está em moda agora, claro, né? A sociedade brasileira foi para a rua pedir mais educação. Certo. Mas a tua apresentação do início, eu fico feliz, mas claro, isso é em questão a amizade que nós temos, o tempo que nós trabalhamos juntos. Mas realmente discutir a educação é uma coisa que me atrai muito. Certo. Joel, como professor assim, de história, de sociologia que você é, com passagem aí por vários bancos escolares e passagem por algumas das principais escolas e tudo, e um cara que lê e estuda e se inteira do assunto. O Brasil era um antes de junho, antes do mês passado, e agora é outro? É isso que nós esperamos, né, Valdir? Realmente, eu como educador, eu como um pouco estudioso da área de mobilizações sociais, de movimentos sociais, eu tenho muita esperança. Eu estou há 24 anos na educação, participei efetivamente daquele movimento Fora Cola, dos Caras Pintadas. Nesse momento, eu tenho muita alegria de aqui na nossa região, especificamente no nosso município, até pela imprensa, ter reconhecido alguns alunos e ex-alunos que foram para a rua, e isso nos traz uma satisfação muito grande. Entendeu? A gente percebe que as pessoas têm que entender que a educação é uma coisa de investimento no futuro. Então, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quando nós discutimos que o povo tinha que ir para a rua, era muito mais difícil. Hoje não, hoje nós estamos percebendo isso, né? E eu fico muito feliz, até converso com os meus alunos em sala de aula, que a gente trabalha com a história. E eles estão vivenciando a história, eles estão fazendo parte da história. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que o Brasil, a partir desse momento, e principalmente, Valdir, a partir das próximas eleições, o Brasil será um Brasil cada vez melhor. Está melhorando, mas só não está melhorando mais ainda porque faltava exatamente isso. Uma participação popular, os jovens, as pessoas da terceira idade perceberem que tem que ser protagonista. Claro. Eles não têm que permitir que só a classe política que tem essa responsabilidade, não. Todo cidadão tem a responsabilidade nas suas transformações, porque nós é que colocamos a classe política lá. Algumas lideranças políticas, até agora mais recentemente, algumas lideranças sindicais, chegam até a criticar, ninguém é louco de criticar, né? Que ninguém quer perder o bonde da história, né? Mas chegam até a apontar assim que há um defeito na origem dessas manifestações, que é a falta de liderança, a falta de linearidade nas lideranças. Quando, na verdade, isso talvez seja o principal atributo das manifestações, o fato de não haver liderança. Ou seja, como você disse, faltava o cidadão comum, o aluno, ou pedreiro, ou engenheiro, ou seja lá, os médicos foram para a rua um dia desse. Faltava o cidadão comum descobrir que ele pode protagonizar, né? Exatamente. É essa união. Tá? Porque agora, como eu estava conversando com você antes, é até gostoso falar da educação, porque a sociedade se mobilizou exigindo um investimento maior na educação. Mas a gente ainda precisa fortalecer mais esse movimento, porque nós saímos, há 60 dias atrás, nós saímos de uma greve de professores na rede estadual. Se nós tivéssemos o apoio dessas pessoas que se mobilizaram, o nosso resultado seria muito maior do que foi. Que o resultado foi praticamente insignificante. O resultado da greve. O resultado da greve. Certo. Porque foi um movimento só dos professores. Tá? Agora não. Agora, nesse movimento que a gente chama que são de lideranças horizontais, vieram professores, médicos, engenheiros, a sociedade como um todo. E isso realmente nos deixa bastante felizes, até em alguns momentos, Valdir, nos deixava bastante sensibilizado. Claro. Né? Porque a gente escuta muito dizer que
que os jovens do Brasil não têm futuro, que a jovialidade, e nós vimos que não. Eu sou uma pessoa que sempre conversei com meus alunos, porque apesar de toda a violência que se diz na escola, violência na escola pública, eu profissionalmente não sinto muito isso, não percebo muito isso. Tá? E eu sempre acreditei nos jovens, eu sempre incentivei os jovens a ir para a rua. Né? E fico também muito feliz que eu tenho 2 filhos que são universitários e foram para a rua, foram exigir principalmente mais respeito, mais educação, e uma coisa que é fundamental na área pública, Valdir, que é a transparência. Claro. Eu acho que é isso que a sociedade tem que entender. Né? O homem público, o gestor público, ele tem uma obrigação ética de ser transparente nos seus atos. Então, quando a gente vê o pessoal discutindo a questão do transporte público, o valor da passagem, é exatamente isso. Vamos cobrar. Por que se chegou àquele valor? Claro. Ainda estava lendo hoje que fizeram uma manifestação, os deficientes físicos, porque não são bem atendidos. É exatamente isso. Vamos cobrar esse contrato. O que reza nesse contrato em relação ao transporte de deficientes físicos? Se não estão sendo cumpridos, vamos cobrar. Claro. Então, isso é importante. Isso, na minha humilde opinião, vai fazer com que a sociedade tenha muito mais consciência das suas ações e dos seus atos. Você acha que essa multiplicidade de temas e de reivindicações é um defeito, é um problema nas manifestações, ou é justamente porque a população tem demandas demais para resolver? Olha, Valdir, falando especificamente do Brasil, a demanda é muito grande. Mas eu acredito que a partir de agora tem que haver manifestações específicas, tá? Na área da saúde, na área de educação, na área de transporte, na área da transparência da gestão pública, porque se não houver essa fragmentação de maneira positiva, se não houver essas manifestações por assuntos específicos, fica até difícil para você buscar soluções para isso. Né? Como nós, no início desse movimento, foi em relação ao passe livre. Inclusive, em relação ao passe livre, Valdir, eu quero deixar claro que o município do Guarujá, desde o início da segunda gestão do prefeito Maurici Mariano, já foi implantado o projeto de passe livre aqui no município do Guarujá. Claro que, em 1998, os jovens que eram atendidos não eram tão grande como é hoje, mas o processo de iniciar foi dado no início da primeira gestão do ex-prefeito Maurici Mariano, que, se eu não me engano, nós começamos a atender 250 alunos. Hoje, eu acredito que passa de 3 mil. Mas o município do Guarujá faz isso. Tá? Então, por que os outros municípios também não podem fazer? Aí foi uma questão específica. Tanto é que praticamente aí a grande maioria dos grandes municípios tiveram que rever o valor. Né? E esse é o objetivo eles alcançaram. Agora vamos fazer manifestações em relação ao investimento maior na saúde. Depois que se alcançar esse objetivo, vamos fazer uma manifestação em relação à melhora da qualidade da educação. Porque eu digo sempre, Rodir, que o problema da educação não é falta de recursos. O problema da educação é questão de gestão. Recurso existe para a educação. Projetos para a educação existem. É só você ter esses projetos que você consegue verba para isso. E gerir isso, né? Gerir essa verba de maneira transparente. Quanto que se gasta com a merenda, quanto que se gasta com o transporte, quanto que se gasta na reforma das escolas, isso tudo tem que ser de maneira transparente. Imagina assim que para um médico é salutar ver tantas pessoas se manifestando, exigindo mais saúde. Acho que para um professor deve ser basicamente um sonho, né? Ver a sociedade brasileira tida como uma sociedade apática e conformista, muitas vezes sem estar atenta ao momento que se vive ali do lado, na escola, em frente à sua casa. Uma sociedade sair às ruas pedindo mais qualidade na educação, parece que a gente acordou de um sonho. Né? Sem sombra de dúvida. A impressão que dá, assim, para quem já pensa nisso faz tempo, a impressão que dá é que a gente acordou de um sonho, mas estava sonhando e não estava, né? Principalmente para nós professores, Exato, porque, infelizmente, no nosso país, nós somos uma categoria desvalorizada. E hoje nós passamos a ser uma categoria mais valorizada, porque a sociedade está entendendo
que a educação é importante, mas eu Tá entendendo espero... que o problema é que não você fala, desculpe te interromper, o que está entendendo que o problema é de gestão. É exatamente isso. Tá? Então, eu espero que isso não fique só na teoria. Eu vou lhe dar um exemplo claro. O Senado, rapidinho lá, trabalhou e estabeleceu que 75% da verba do pré-sal vai para a educação. Só que esses 75% não irá aumentar nem 1% da verba da educação. Isso só a partir de 2019. Tá? Então a mídia vai dizer que não, agora 75% mais. O que isso realmente gerou de aumento? Isso tem que ser mais bem esclarecido, porque aí o governo federal vai dizer que não, agora 75%, beleza, mas no final isso vai gerar o quê? Isso que eu estou te falando, quem está acompanhando. Isso daí não vai gerar aumento de nem 1%. Tá? Por exemplo, hoje o governo gasta 6% do que ele arrecada com a educação, o governo federal. E com esses 75%, isso não vai chegar a 7%. Né? Que ainda está longe do que as categorias dos professores estão exigindo, que é um investimento de 10% na educação. Que deve ser muito menos do que a Coreia do Sul. Sem sombra de dúvida. A Coreia do Sul é o maior exemplo hoje, depois da década de 50 do século passado, quando saiu de uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles tiveram investimento maciço na educação e hoje são um país com uma tecnologia muito avançada. Então o Brasil tem tudo para avançar, mas o Brasil ainda não entendeu, os nossos gestores ainda não entenderam que a educação tem que ser tratada com uma atenção maior. Não é só dar dinheiro para a educação, é dar gestão, e gestão profissional, gestão técnica. Eu costumava dizer, de muito à vontade, quando eu era secretário da Educação, que a educação não tem bandeira política. A educação tem questões técnicas. E eu posso, mais uma vez, eu fico à vontade de dizer, porque não houve perseguição para as pessoas que eram de outro grupo político. Tá? Porque se a gente percebia que tinha pessoas que tinham capacidade, a gente chamava para trabalhar do nosso lado. Né? E isso que tem que acabar, que é a questão da influência político-partidária dentro da educação. Entendeu? Então, nós vamos investir num secretário de educação ou no ministro da educação, nós vamos dar uma visibilidade muito grande para ele, porque ele tem interesse político-partidário. Tá? E isso é que tem que acabar. Nós temos que trabalhar a educação de maneira técnica. Entendi. Ainda falta, então, a teu ver, assim, muita coisa a ser feita, logicamente, que falta mesmo. Agora, falta, inclusive, o movimento, a massa, essa mobilização nacional, centrar os olhos nesse tema que é tão importante. Né? A coisa começou com passe livre, como você falou, houve até alguma redução em algumas cidades, reduzida até em função da desoneração dos impostos, fique bem claro. Né? Exatamente. Mas algumas das outras demandas não foram ainda atendidas, né? E às vezes passa para a sociedade uma sensação assim de que o povo foi para a rua e agora as coisas estão se resolvendo, quando não é assim, na verdade. Né? Exatamente. Por isso, Valdir, que agora tem que haver manifestações por assuntos específicos. Exato. Né? Porque, por exemplo, agora com essa proposta, com essa mudança aí, com a definição de que 75% do pré-sal vai para a educação e 25% vai para a saúde, parece agora também que a questão da educação já foi resolvida. Não foi resolvida. Não foi resolvida. Né? E essa verba só vai entrar na área da educação a partir de 2019. O que precisa é uma gestão, uma fiscalização, a sociedade tem que ir para a rua, porque a Constituição de 88, Valdir, estabeleceu alguns caminhos para essa fiscalização, que eu tenho trabalhado bastante em cima disso, que são os conselhos. Exato, tá? É um assunto que eu me bato. Então, nós temos o Conselho Municipal de Educação, nós temos o Conselho Municipal de Acompanhamento da aplicação da verba do Fundeb. Tá? Agora, como é que é formado esse conselho? Como é que se trabalha esse conselho? Nós ainda precisamos avançar, porque na maioria dos municípios, esses conselhos são formados por pessoas ligadas ao executivo. Aí não existe essa fiscalização, não existe autonomia. Tem municípios que não, tem municípios que elegem presidente desses conselhos. Que é um cenário mais perto do ideal. Que é o cenário mais perto do ideal. Tá? E a grande maioria não. A grande maioria coloca pessoas relacionadas ao executivo, que aí fica. Então a sociedade tem que conhecer esses conselhos. Inclusive, hoje saiu
um edital em um jornal da nossa região, falando exatamente sobre a importância dos conselhos. Mas a importância do conselho porque o prefeito dessa cidade, para diminuir despesa, quer devolver o imóvel em que os conselhos ficavam. Né? Então, a pessoa que escreveu falou, não, isso é até interessante, só que não pode desmobilizar o conselho. Claro. Tá? Porque nesse município, o conselho é eleito, não é indicado. Então, isso é importante. Né? Então, os conselhos, nós, a sociedade, tem que conhecer os conselhos e participar. Como você muito bem sabe, existe o Conselho do Deficiente Físico, o Conselho da Saúde, o Conselho da Mulher, o Conselho do Idoso, é só a população participar. Né? E isso veio tudo com a Constituição de 88. A Constituição de 88 estabeleceu todas essas maneiras para a sociedade participar. Inclusive, Valdir, existe até países que não existem vereadores, são conselheiros que participam da fiscalização da verba pública. Exato. Ora, a Constituição de 88 é considerada, assim, entre os estudiosos no mundo inteiro, como uma das mais democráticas do planeta. Estabeleceu vários critérios, mas em algum momento a classe política tradicional, quer dizer, ela se apoderou, se apropriou desses instrumentos e evitou que a população tivesse acesso. Como você mesmo disse, os executivos municipais, estaduais e federal, sempre indicando pessoas de seu interesse para aqueles grupos e evitando ao máximo a participação popular. Assim como nesse ambiente, em outros ambientes também, a classe política tradicional acabou se apoderando desse instrumento. Esse movimento todo de junho foi um grito de basta, que nós queremos um outro modelo de participação popular. Ou seja, você não acha que houve também um rompimento da população com esse modelo tradicional de política, esse modelo que está acostumado mais a ver o povo só votando no dia da eleição, ou o povo só aplaudindo? Esse político vai ter surpresa na próxima eleição? Você mesmo falou isso no começo da entrevista. É exatamente isso. Por isso que eu falei que eu espero que essa mobilização continue até as próximas eleições. Entendeu? Porque eu acredito que a classe política está preocupada. Tá? Eles precisam mostrar muito mais do que eles já mostraram até então. Eles estão preocupados. As próprias centrais sindicais que tinham um monopólio praticamente de mobilização popular, de manifestação de rua, foram para a rua um mês depois. É exatamente isso. Na minha visão, eles aproveitaram esse processo todo e foram para a rua também exigindo o quê? Educação, saúde. E ainda pagaram o lanche, mas não mobilizaram nem 10%. Exatamente. Outra coisa, Valdir, que é muito interessante a gente analisar, e eu, como um humilde estudioso da área de ciências sociais, hoje ainda não tem assim um trabalho muito aprofundado sobre a importância das redes sociais na mobilização. Esse é o assunto do segundo bloco. Perfeito para a gente começar o segundo bloco. Que tal? Beleza. Tá certo. O Programação de Cidade faz um pequeno intervalo. A produção já está me cobrando ali no intervalo. Voltamos já, rapidinho. Fique conosco. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o professor de História e Sociologia, Zoel Garcia Siqueira,
está aqui no programa traçando conosco um panorama deste novo Brasil que surge a partir das mobilizações de junho, mobilizações espontâneas, como nós falamos aqui no primeiro bloco, surgidas do seio da sociedade, mesmo surgidas de uma maneira totalmente natural, quando a sociedade decidiu, usando as palavras do próprio professor Joel, ser protagonista da sua própria história. Terminamos o primeiro bloco com a introdução ao tema redes sociais. Qual a importância das redes sociais em todo esse processo de modernização? Independente da espionagem feita pelos americanos, que agora a melhor coisa que acontece, que tem que fazer é de manhã acordar, entrar no Facebook e dar bom dia para o Obama. Exatamente. Mas independente disso tudo, que fica até aqui um protesto, que isso é uma questão para as autoridades diplomáticas brasileiras resolverem com o pé no chão, né? Mas independente disso, qual é o papel das redes sociais nesse novo Brasil que surge? Olha, eu espero que seja um papel fundamental, porque como eu terminei o outro bloco, não existe ainda um trabalho científico sobre a importância das redes sociais nessas transformações do mundo moderno. Né? Principalmente lá na Primavera Árabe também, foi essas redes sociais. Né? E aqui, a força que eles têm de mobilização, Valdir, isso é uma coisa extremamente importante e deixa a nossa classe política e a nossa elite meio assim com o pé atrás. Né? Porque realmente é uma força muito grande, porque você pode perceber que os próprios sindicatos não tiveram uma força de mobilização tão grande quanto os jovens tiveram com essa rede social. Então isso é uma coisa importante que nós temos que saber trabalhar com isso. A própria escola ainda tem dificuldade de trabalhar com isso. Existe até uma proibição, uma lei estadual e uma lei municipal, do uso do telefone celular em sala de aula. Só que hoje, você não tem mais o celular, você tem um smartphone, onde você acessa o mundo todo naquele dia. Isso daí é um instrumento de aprendizado extremamente importante. Então, eu vejo até que não tem que haver uma proibição, tem que haver um trabalho para o uso dessa ferramenta importantíssima. Eu digo, quando você estudava a Revolução Francesa aí há 5, 6 anos atrás, você é meu amigo, por isso que eu estou falando isso, você estudava lá naqueles livros, que tinha aquela foto, que era sempre a mesma foto. Hoje, você estuda a Revolução Francesa e você entra no universo, entra no mundo, você assiste filme na hora. Então, é uma didática completamente diferente. E nós não temos que fugir disso. Isso não tem que trazer medo, muito pelo contrário, isso vem trazer uma facilidade maior para levar os nossos jovens para o mundo do conhecimento. E as redes sociais têm um papel fundamental nesse processo. Agora, também tem muita coisa a ser depurada, né, na rede social. Importante, até repetindo as palavras do advogado Cid Aranha, que esteve aqui conversando sobre esse mesmo tema há 2 semanas atrás, a internet, a rede social, ela mobiliza, mas ela não informa, né? Porque você querer se informar por aquelas informações que às vezes surgem aí de maneira automática. A Dilma vai fechar a internet, vai proibir a internet no Brasil, aí aparece lá uma notícia falsa. Hoje é fácil de você produzir uma notícia falsa e colocar no ar. O que me deixou bastante satisfeito, eu te peço a sua opinião, é que nesse mês de junho, durante as mobilizações, os sites mais compartilhados na internet, nas redes sociais, foram os sites de jornais. Ou seja, a imprensa talvez tenha recuperado aí, talvez um pouco do prestígio perdido nos últimos meses, nos últimos anos, com as mobilizações a partir da hora em que mostrou os movimentos como eles realmente eram. Eu não tenho medo por causa dessas deturpações das informações, Valdir, porque eu sempre trabalhei o seguinte: o que tem que nos nortear é a nossa consciência, é o nosso conhecimento. Entendeu? E você deu um exemplo claro disso. As pessoas que acompanham as redes sociais, exatamente para fugir dessas deturpações das informações, o que eles fizeram? Eles foram no site, na imprensa tradicional. Entendeu? Porque aí o conhecimento vai fazer com que você fuja dessas notícias pela metade. Né? E a imprensa... desculpa, pode falar. Isso é o que se trabalha nas escolas. Né? Por exemplo, eu que estudei a Segunda Guerra Mundial, eu acho o nazismo uma coisa completamente errada. Claro. Entendeu? Mas tem gente que se identifica com o nazismo. Né? Só que nós temos que ensinar
o que nós achamos que é certo e permitir que as outras pessoas também entendam o que eles acham que é certo. Claro. Entendeu? Então, quem que vai estabelecer esse nosso norte? É a nossa própria consciência, é o nosso próprio conhecimento. Porque também eu não vou dizer que, não, eu só vou ler aquilo que eu concordo, aí não tem graça. Não. Então, o que tem que limitar isso é o seu próprio conhecimento, a sua própria consciência. E vai fazer com que essas pessoas da rede social tenham um interesse maior pelo conhecimento. Que esse é o maior objetivo do educador. Exatamente. Incentivar que o aluno tenha interesse pelo conhecimento. Eu não vou ensinar o meu aluno, eu vou ensinar o meu aluno a buscar o caminho para ele buscar o conhecimento. Senão eu não estou ensinando, eu estou condicionando. E isso, com certeza, foi uma coisa forte que surgiu. Agora, essa coisa que você fala da liberdade, não concordo uma palavra com você diz, mas tem que defender até a morte o direito de você dizer. Perfeito, Exatamente. perfeito. Houve aí até, aqui, na nossa região aqui, algumas pessoas que entraram no Face agora, discordando e concordando e tal, e eu sempre coloco o seguinte, olha, no regime democrático é assim mesmo. Né? Nem tudo que você vai ler, você vai concordar, mas você tem que respeitar que a pessoa tem que colocar isso aí. Exatamente, eu até te dei um exemplo aqui do golpe de Estado no Egito, Claro. e teve um monte de gente que colocou no Face, tá vendo, agora lá no Egito eles vão acertar, vamos fazer isso aqui no Brasil, vamos aproveitar nessas manifestações. Aí eu coloquei o negócio, olha, meu amigo, eu sempre lutei e lutarei para que os militares continuem no quartel. Mas tem gente que concorda. Agora, eu não vou ficar inimigo dele, não vou procurar tirar ele do nosso convívio. Ele tem o direito e tem a opinião dele. Bom, os militares têm uma função muito boa de cuidado forte dos Andradas, lá, por exemplo. Desfilar no dia 7 de setembro. Cuidar de desfilar no dia 7, cuidar das fronteiras nacionais, né, evitar que o Brasil sofra aí invasões de grupos terroristas, de grupos de narcotraficantes, essas coisas, né? Mas, logicamente, sem interferência na política. Esse negócio de golpe do bem, como foi está sendo no Egito, ditadura do bem, isso não existe. Mas surgiu muita gente falando isso, falando esse assunto mesmo. O que eu ia te cortar agora há pouco, que eu fui indelicado, quase cortei teu raciocínio, é que a própria imprensa foi chamada de volta para o mundo real, na medida em que ela também foi agredida. Logo no começo das manifestações, os fotógrafos foram as vítimas. Exatamente bombas, isso. Tudo. E esse momento, eu creio que foi uma ruptura, porque a imprensa estava tratando as mobilizações como atos de vandalismo. 90% das emissoras e dos jornais eram atos de vândalos que estavam indo para as ruas se mobilizar e quebrar tudo. Na medida que a imprensa foi agredida, esse quadro se reverteu. Isso que você fala é tão claro que você pega uma revista semanal de uma semana atrás. Exatamente. A reportagem de capa era deturpando esse movimento. Exatamente. Uma semana depois já era dizendo Tudo completamente diferente. Entendeu? Então isso, e também, Valdir, a ação da Polícia Militar naquele momento, principalmente em São Paulo. Exato. Né? Acho que a ação da Polícia Militar, eu fico muito à vontade de falar, eu acho que a Polícia Militar, a gente tem que rever essa questão da Polícia Militar, a função da Polícia Militar. Eu estou falando aqui, se você me permitir, como um profissional da área de ciências sociais. Claro. Né? Nós temos que ter a ousadia de discutir essas questões. Claro. Eu acho que a comunicação, o teu programa, Valdir, tem um papel importantíssimo nisso. Já foi o tempo que tinha tema que não podia conversar, não podia falar. Não existe, pode chamar aqui um militar que ele vai falar, mas também chame outros profissionais para discutir isso aí. Uma coisa que eu falo, Valdir, é quando se discute segurança. A imprensa costuma discutir segurança, aí chama um policial militar, um delegado, um policial militar, promotor, e não chama um profissional da área de ciências sociais. Exatamente. E o grande problema da violência no nosso país é a desigualdade social. Exato. Se você não combater a desigualdade social, você não vai combater a violência. Você pode perceber que existem países mais pobres do que o Brasil, mas não existem países tão violento quanto o Brasil. Exato. Mas a violência, claro, você pode comparar o Iraque e tal, essas coisas, é uma violência diferente. A nossa é uma violência social. Mas não fugindo do tema, essa questão das redes sociais hoje, Valdir, tem um papel importantíssimo nas transformações. E, voltando, eu acredito que a classe política tem uma preocupação muito grande. Deve estar com as barbas de molho. As barbas de molho. Exatamente. Joel, no Guarujá, você acha que a população de Guarujá acompanhou esse momento de mobilização?
Dentro das nossas condições, dentro dos nossos limites, acompanhou, mas deveria acompanhar mais, né? Deveria continuar indo para a rua, deveria continuar a fazer suas manifestações. Eu fiquei parado em algumas dessas manifestações, mas, claro, até pela minha formação, eu entendi que isso é importante. Tem hora que a gente reclama, mas isso é importante. E a população do Guarujá tem que continuar essa mobilização na área da saúde, na área da educação, porque realmente, Valdir, se nós formos analisar as nossas questões sociais, o Guarujá, por toda a sua beleza natural, na sua área social, precisa avançar e muito. O Guarujá talvez seja um exemplo mais claro daquilo que você definiu no começo da nossa conversa sobre as mobilizações de junho, quando você defende que os manifestantes têm obrigação agora de procurar direcionar os seus focos, né? O Guarujá tem demandas para se debater. E há como se debater, inclusive com as autoridades constituídas. Sem sombra de dúvida. Mas tendo foco naquilo que são as suas reivindicações. O que nós temos que fazer agora, Valdir, não adianta, desculpa te interromper. Não adianta agora sair todo mundo na rua com cartaz, fora Antonieta, fora isso, fora aquilo. Não vai se resolver nada. Eu de maneira legal, constitucional e democrática, eu participei das eleições. Claro. Tá? Só que eu aceitei o resultado das urnas. Tá? Mas eu posso participar de uma manifestação pedindo uma atenção maior para a saúde. Isso que a nossa saúde está complicada, mas com a prefeita, porque ela foi eleita. Isso é civilidade. É exatamente isso. Ela foi eleita, nós temos que ter paciência. 106 mil moradores do Guarujá deram credibilidade para ela. Para que ela fosse prefeita de 300 Exatamente mil. Isso. Agora, isso não quer dizer que agora eu não vou participar de mobilização ou vou querer que ela saia. Mas que a saúde do Guarujá precisa de uma atenção muito grande, precisa. Que a educação do Guarujá precisa de uma atenção muito grande, precisa. Que a segurança do Guarujá precisa de uma atenção muito grande, precisa. Agora, a sociedade civil tem que se organizar e, nesse momento, até esquecer a questão política partidária, inclusive, Valdir. Eu fiquei muito à vontade de falar com meus alunos. Falei, olha, gente, não deixem pessoas com bandeiras políticas manipulando vocês. Claro. Tá? Porque as eleições irão ocorrer só o ano que vem. Agora não. Mas que a demanda social no nosso município precisa de uma oxigenação, de uma força muito grande, precisa. E na hora que esses mobilizadores, né, conseguem direcionar o foco das suas reivindicações e buscar formas de diálogo, forma de participação, tem temas em Guarujá, como você falou, na saúde, na educação, mas é hora, na área social, mas é hora de arregaçar a manga. Ver aonde que a sociedade pode contribuir, de que forma pode contribuir, contando aí também com os braços abertos das autoridades constituídas para receber essa nova voz que chega das ruas. Né? Tem que, como eu já conversei, tem que esquecer a questão política partidária. Ambas as partes. De ambas as partes. Existem grupos que podem ajudar a atual administração na área de educação. Vamos lá, vamos sentar com esse grupo. Existem grupos que podem ajudar a atual administração na área da saúde, vamos lá, vamos sentar. Né? Mas isso também depende muito da classe política, que infelizmente a classe política é uma classe que tem uma ciumeira muito grande. Claro. Né? Você não faz parte do meu grupo, eu não quero você, claro. não quero você do meu lado. É isso que a gente precisa amadurecer. Claro. Mas a sociedade indo para a rua, a sociedade fazendo essas manifestações, eu acredito que a gente possa melhorar os nossos índices sociais, que realmente tem que ter uma melhora muito grande. Com certeza. Na educação, por exemplo, nós temos uma demanda urgentíssima, que é a diferença, a disparidade que há entre o ensino municipal e o ensino estadual. Na questão, pelo menos, de infraestrutura. Eu, especificamente, eu sou professor da rede estadual e da rede municipal. Né? Não dá para entender essa disparidade, como muito bem você falou. Né? O índice de desenvolvimento da educação básica no nosso município é baixo. Independe se é a rede municipal ou se é a rede estadual. O que pega ali é o Guarujá. O que pega é o Guarujá. Tá? Então, na minha humilde opinião, tem que haver um choque de gestão e um trabalho em conjunto entre o município e o Estado para acabar com isso, porque eu já até escrevi sobre isso, é um crime que estão fazendo com os nossos jovens, oferecendo uma educação como está sendo oferecendo da rede pública. O que baixa os índices é o desempenho das escolas estaduais? O que traz o índice para baixo? Em nível geral no Guarujá, é isso.
Mas existem também escolas municipais que o índice é baixo. Existem também índices de escola estadual que o índice é alto. Mas aí que está. Na balança? Não. Aí você vai conversar com a rede estadual fala que as escolas do estado estão no nível maior do que do município. Tu vai conversar com o nível municipal, o município fala que não, o nível do município é maior do que o nível do estado. Isso independe para o morador do município do Guarujá. Porque existe artimanhas, existe caminhos, existe maneira de o estado e o município sentar para melhorar a rede estadual e a rede municipal. Está faltando esse encontro. Na minha humilde opinião, está faltando esse encontro. Vou só te dar um exemplo. Até 1996, nós tínhamos aqui no Guarujá a divisão regional de ensino. Exato. Né? Em 1996, fecharam a divisão regional de ensino do Guarujá e colocaram em Santos. Hoje, a divisão regional de ensino de Santos responde por Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Só que o município do Guarujá, entre esses 3 municípios, é o município que tem o maior número de alunos do estado e escola do estado. Então, a nossa divisão regional de ensino, a sede tinha que ser aqui no Guarujá. Exato. Quando eu era secretário, eu ia em reunião com o promotor, a dirigente regional quase não vinha aqui no Guarujá, mandava representante. Agora, quando o problema era em Santos, ela ia. Então, quando que a nossa classe política vai se unir e vai exigir que tenha uma divisão regional de ensino? Por exemplo, se existe algum problema com o aluno da escola Walter Scheps e o pai quer resolver, o pai tem que ir em Santos para resolver esse problema. Numa lista de 10 prioridades, essa aí é a número 1. Na minha humilde opinião, essa é a prioridade número 1. A classe política do Guarujá tinha que somar esforço para que aqui no Guarujá tivesse uma divisão regional de ensino. A partir daí, vários outros problemas. A partir daí, ficaria mais fácil para o representante do município e representante do estado sentar e buscar soluções. Tá certo. Joel Garcia Siqueira, queria lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade do encontro e pela clareza da entrevista. Te agradecer, o programa Assunto Cidade, infelizmente, está chegando ao final. Deixar um espaço para você dar uma boa noite aos telespectadores. Bom dia, eu que agradeço esse espaço e também é muito fácil conversar com você. A gente fica muito à vontade e aproveitar aí e desejar uma noite de muita tranquilidade para todos vocês. Tá certo. Obrigado pela entrevista boa, maravilhosa, pela clareza dos assuntos. Obrigado a você pela paciência e pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.